Olá, tudo bem? Você tá planejando aí fazer alguma viagem ou passeio com o seu bebê e não sabe nem por onde começar? Normalmente começa a vir aí os feriados prolongados e a mamãe quer dar uma passeada, principalmente se o bebê já estiver aí depois dos 3 meses, né? Ou tá planejando uma viagem longa com a família de avião. E aí, né? O que você tem que considerar? Então, eu sou a Bárbara, eu sou mãe empreendedora do Empório do Bebê e Companhia. Pra você saber mais essas dicas, é só continuar aqui. Logo que o bebê chega em casa, a gente passa por um período de bastante adaptação, a mamãe fica bastante cansada, pouquíssimas horas de sono, né? E isso às vezes tira a vontade de a gente querer passear, querer viajar, porque a gente não tem aquele pique, né? Mas conforme o bebê vai crescendo, que as coisas vão se normalizando, a rotina vai voltando, a gente que ficou muito tempo em casa aí pra cuidar do bebê tem uma vontade enorme de poder dar uma passeadinha, poder esfriar a cabeça, né? Eu não sei se pra você foi assim, mas eu tinha muita vontade de querer fazer um passeio. E aí, depois dos 3 meses, é muito mais fácil a mamãe conseguir se planejar e organizar pra sair com o bebê, porque ele já tá com as vacinas tomadas, já não tem tanto aquele cuidado igual de um recém-nascido, e o bebê já vai começando a interagir com o ambiente, vai ficando mais fácil para a mamãe conseguir planejar essas viagens, né? E aí chega a hora de planejar e você começa por onde, né? Porque antes era só você, só o seu marido, aí era muito mais fácil de você arrumar as coisas, agora você tem que pensar em tudo que você tem que levar pro bebê e não é sempre uma tarefa fácil, né? Então a primeira dica que eu dou para você que esteja planejando, mesmo que seja uma viagem longa, curta, passeio, qualquer coisa, é faça uma lista. Porque a gente tem mania de não fazer lista e achar que na hora que vai separar as coisas a gente vai lembrar de tudo, né? Só que, na maioria das vezes, a gente não lembra, porque é muita coisa. E aí chega no lugar, chega no passeio e você, putz, esqueci tal coisa, né? E agora? Aí tem que sair correndo atrás de comprar. Às vezes você não vai achar o que você queria, muitas vezes vai pagar muito mais caro, sendo que você tem em casa, né? Então, para evitar esse tipo de estresse e você poder aproveitar a sua viagem, já começa anotando uma lista. Por mais que tenha preguiça, não vai demorar muito. Então anota desde fralda, pomada, se você vai para um lugar de calor, se você vai levar biquíni, sunguinha, fralda para piscina, o que seja, anota tudo, as pomadas. É muito importante também você já pedir pro seu pediatra a receita de remédio para febre, né? Porque às vezes os bebês estranham o lugar, pode ter febre, isso pode se tornar um estresse também, você tem que correr atrás de médico. Então já peça a receita e já compre o remédio para febre e para gases, que isso é muito importante ter nessas viagens, né? Mesmo que seja passeios, mas em qualquer uma dessas é muito importante você ter. Então faça a listinha de tudo que precisa, já prepare lá os remedinhos, essa é a dica de ouro, não pode faltar, tá bom? E aí a gente tem as mamães que vão viajar de carro e as que vão viajar de avião. Para as mamães que vão viajar de carro, você tem que ficar muito atenta ao tipo da cadeirinha, né, que é obrigatório. Se o bebê tiver até 1 ano, normalmente é aquele bebê conforto que vai virado pro banco, né? E às vezes você já tem, que é o que você utiliza no dia a dia, então eles já são próprios para isso. Acho que só tem que ter um adaptadorzinho e aí você já pode pôr no carro e você vai usar esse. O bebê conforto eu acho ótimo porque o bebê vai deitadinho, diferente da cadeirinha que tem aquela posição mais ereta. E aí o bebê indo deitadinho, ele já consegue descansar, consegue dormir, você não se preocupa muito, tá? E agora, pros bebês acima de 1 ano, você já tem que ficar atenta à cadeirinha adequada, que já é a cadeirinha que é virada pra frente, tá? E começando aos detalhes dos carros, o que você precisa analisar? Normalmente na estrada bate sol e aí isso pode atrapalhar muito o bebê, pode incomodar na hora que ele vai dormir e tudo mais. Então, hoje tem aquelas cortinas que você pendura na janela do carro, isso pode também te ajudar bastante nesses passeios. Então, essa cortina eu acho bem interessante, tá? Se só vai adulto na frente e só o bebê atrás, é legal você ter aqueles espelhos que você cola na parte da frente do vidro do carro, que é com um retrovisor, que aí você consegue visualizar o seu bebê através do espelho. Porque imagina você, né, a viagem toda tem que ficar virando pra trás pra olhar, isso além de cansativo, de desgastante, acaba até doendo aí o pescoço, de tanto que você tem que virar e fora a preocupação. Você tendo um espelhinho facilita bastante. Outro utensílio que eu considero muito importante, que eu descobri até recentemente, é um prendedor que você coloca na cadeirinha do carro pra prender a cabecinha do bebê a hora que ele estiver dormindo.
tá? E até então eu não pensei que fosse tão assim, e até que eu fui fazer um passeio com meu filho, ele dormiu e ele ficava o tempo todo caindo pra frente, aquela situação dava uma agonia, porque com certeza ficou com o corpinho todo dolorido, né? Porque não tinha como segurar a cabeça, não tinha como manter a cabecinha deitada na cadeirinha, e ele caía o tempo todo pra frente. Então a criança não descansa direito e acaba se tornando estressante, né? Até pro bebê. E aí você não tem como tirar da cadeirinha. Então esse utensílio que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu achei bem legal. Olha só. Que você prende aí na cadeira do carro e aí o bebê consegue dormir e vai ter uma viagem muito mais tranquila. Então essa aqui é a dica que eu acho sensacional, tá? Então para as mamães que vão viajar de carro, basicamente são esses equipamentos que é legal você ter, né? Verifica aí se o carro vai ter tudo que você precisa, tá? E aí para as mamães que vão de avião, o que você tem que considerar? Pra onde você vai, se é perto ou não, o que você precisa ter pro seu bebê se alimentar, tá? Às vezes você pode querer adquirir no próprio aeroporto uma frutinha, alguma coisa, mas às vezes o seu bebê tem alguma restrição específica, ou às vezes você quer dar aquela comidinha. Procure se informar com a companhia aérea o que eles permitem, mas normalmente eles permitem comida de bebê, tá? Então se tiver que ser aquelas industrializadas nesse momento, né, é uma exceção. Então veja bem o que ela permite e aí se prepare se você vai levar a comidinha ou não. Carrinho de bebê para as mamães que vão viajar de avião. Eu considero essencial, tá? Já fiz uma viagem com meu filho e ele estava aprendendo a andar. Na verdade, ele já estava andando, né? E aí você imagina uma criança que nunca correu para lugar nenhum, grande, se vê livre, podendo correr. Eu não levei carrinho, tá? Me arrependi. Por quê? Ele queria sair correndo no meio do aeroporto, no meio das pessoas, ninguém conseguia segurar. Na hora de fazer o check-in, foi uma loucura, sabe? Porque não tinha como segurar, ele queria sair correndo, ele queria brincar. Nesse momento, um carrinho vai te ajudar, porque você colocou ele lá, ele vai passeando no carrinho e ali ele vai ter que ficar. Então, evita esse estresse da criança querer sair correndo, tá? Principalmente os que estão aí começando a descobrir toda essa liberdade. Então, pense bem, tá? Não precisa ser aquele carrinho super robusto, porque eles são pesados, é difícil de carregar. Eu recomendo para esse momento de viagem que você tenha um carrinho prático e leve, que seja daqueles mais baratinhos, sabe? Aqueles guarda-chuvas que você dobra e qualquer um carrega, porque ele vai te quebrar o maior galho. Fora que assim, você pode usar ele até a hora de você entrar no avião. Então, às vezes o bebê tá chatinho, quer passear, você põe no carrinho, vai dar uma volta. Então, isso ajuda muito e não deixa a viagem ser tão estressante, porque às vezes a criança é agitada, ninguém consegue segurar e o pessoal já tá cansado. Então, o carrinho é um coringa. Fora que quando você descer do avião, independente se você vai fazer escala ou não, pensa que você vai ter também que pegar a mala e não sei o que lá, aquela correria. Você colocando o bebê no carrinho vai te facilitar bastante. E fora, pra depois, pra fazer os passeios, mesmo que você não vai pra lugar que tem que andar muito, o carrinho ele quebra um galho. Às vezes você tá na rua passeando, seu bebê quer dormir, tá cansado, o carrinho vai te ajudar, tá? Então eu recomendo muito sim levar um carrinho, mas opte por um carrinho baratinho, um carrinho leve, um carrinho que seja fácil de todo mundo carregar, tá? Para as mamães que vão de carro também, analise para onde você vai. Eu também levaria o carrinho sim, optando por esse carrinho leve, que caiba no porta-mala e que não vai atrapalhar também as outras coisas. Porque sempre você vai acabar usando, que seja por um passeio, e normalmente quando a criança tá viajando, ela fica mais cansada, né? Ela quer descobrir tudo, e às vezes o adulto já tá em outro pique, quer dar uma voltinha à noite, que seja, e aí você estando com o carrinho vai te facilitar, tá? Agora, quanto às comidas, que eu tinha até comentado para quem for de avião, verifica o tempo de voo e tudo mais para você ver o que você precisa levar. E aí, para as mamães que estão viajando de carro, dependendo da quantidade de horário, se você não for ficar muito tempo na estrada, eu acho interessante você já levar as comidinhas pro seu bebê prontas, congela, põe numa bolsinha térmica com gelo, porque também você tá indo passear. A não ser que você for pra algum hotel que disponibiliza já das comidinhas pro bebê, que você não tenha que se preocupar. Mas às vezes você vai pra casa de alguém, às vezes você vai pra um hotel que não tem, e aí aquele estresse de ficar se preocupando, putz, eu tenho que dar comida pro bebê, né, que é sempre a primeira coisa que a mamãe pensa, e aí você levando a comidinha pronta vai também te facilitar muito, porque o seu bebê estando alimentado já é muito mais fácil depois do restante, né, comer. Às vezes a gente come em qualquer lugar, mas pra criança é mais complicado. Então,
Pense direitinho se você tem essa condição de levar. Se for, já congele e já leva, que isso vai te facilitar muito. Agora, para as mamães que vão de avião, já é um pouquinho mais complicado dependendo da quantidade de voo, porque pode descongelar e a comida pode estragar. E já pense nisso para você não chegar lá e ficar sem saber o que fazer, e aí tem que ser aquela correria. Já se planeje, já veja como que é a estrutura e já entenda como que você vai fazer para estar adquirindo as comidinhas do bebê. Outra dica importante é você verificar a estrutura do local que você vai, independente se é hotel, se é casa de conhecidos, se tem berço pro seu bebê dormir, se tem jogo de cama, se você precisa levar algum edredomzinho para forrar. Já veja a estrutura também para não chegar no local e ter surpresas e aí aquela correria, às vezes não tem nem onde colocar o bebê para dormir, às vezes é necessário você estar levando um mini bercinho, aqueles que são dobráveis para viagem, dependendo da idade do seu bebê, tá? Então, se planeje. O planejamento ele é fundamental para que tudo corra bem, tá? Então já veja a estrutura e se prepare para isso. E para terminar, é com relação aos brinquedos, né? Tem uma mãe que quer levar todos os brinquedos pro bebê, aí o carro vai abarrotado, as malas vão abarrotadas e aí chega lá o bebê nem liga para esses brinquedos. Isso é completamente normal, porque o bebê vai chegar num lugar diferente, vai querer ver tudo que tem lá, vai querer aproveitar, para ele é tudo novidade. Então não tem necessidade de você ficar levando aquele monte de brinquedo que você vai acabar não usando. Escolha 1 ou 2 brinquedinhos para que ele possa usar aí na viagem, no passeio, e aí o restante deixa para aproveitar o lugar, né? Aproveite tudo que você puder, seja criativa, invente brincadeiras. O que eu acho interessante de você pensar é de levar aqueles tapetinhos portáteis que você pode colocar no chão, se o seu bebê estiver nessa fase de começar a se arrastar, de brincar no chão. Isso sim é interessante porque normalmente nos lugares que você vai não tem tanta estrutura, às vezes você não quer deixar diretamente no chão, e esses tapetinhos eles podem te ajudar pra tudo, seja pra praia, seja pra um lugar gramado, seja pra casa de qualquer pessoa que você tiver, pro chão do hotel. Você põe lá e seu bebê fica, e aí você põe lá algumas coisinhas pra distrair, também é um coringa e isso você vai usar bastante. Então pense, se dependendo da idade do seu bebê, se precisar, leve esse tapetinho, mas escolha aí um leve, portátil, que seja fácil de carregar, tá? Então, as dicas que eu tinha pra dar sobre viagens eram essas. Eu espero que você tenha gostado, tá? Se gostou, curta o vídeo, deixa seu comentário aqui pra mim e aproveite pra se inscrever no canal, tá? Se inscreva no meu canal que toda semana tem vídeo novo e já ative as notificações, tá bom? Então, até a próxima!